Você sabe como funciona a rede CAN? Já ouviu falar disso? Entende como dar diagnósticos e consertar uma falha relacionada a esse circuito? Vem comigo que eu vou te explicar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas e o tema do nosso vídeo é rede CAN. O objetivo do vídeo é explicar a parte conceitual, como surgiu a rede CAN e qual é a sua aplicação. Vamos entender, através de algumas imagens, como os módulos ficam conectados dentro dessa rede e como você pode dar diagnóstico quando a máquina apresentar alguma condição relacionada a esse circuito. Se você estava esperando por esse tema, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixa nos comentários se era isso que você queria, se você estava procurando um vídeo sobre rede CAN para entender melhor como trabalhar com isso e dar diagnóstico. E tem aqui na descrição também o link para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp para você ter um contato melhor comigo, para que você possa mandar mensagem para mim no WhatsApp para sugerir tema e outras questões que você desejar e também saber dos nossos lançamentos de treinamento. Tranquilo? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como surgiu a rede CAN? Imagine que nós precisássemos utilizar um cabo elétrico ou um par de fios para cada componente que um equipamento precisa. Então, você teria sensores, válvulas, atuadores, entre outros dispositivos, cada um circuito elétrico direto com relé para fazer algumas dessas funções. Você já parou para imaginar a quantidade de cabo que a gente precisaria para isso? Nas máquinas mais antigas, isso era muito comum. Você tem um circuito elétrico com uma chave seletora, com uma botoeira e um relé para fazer algum acionamento de alguma função, de uma buzina, de um farol. Tudo isso era feito através de um circuito elétrico normal, com botoeira e relé. Mas com o passar do tempo, as máquinas foram avançando em tecnologia e aí vieram os sensores, os dispositivos de controle e a partir daí a gente precisou simplificar mais esse circuito porque senão o volume de cabo para trabalhar todos esses sensores seria inviável para qualquer equipamento. E daí, criada pela Bosch, surgiu a rede CAN. A ideia da rede CAN foi fazer uma forma onde módulos eletrônicos de controle pudessem se comunicar dentro da mesma rede a fim de associar as funções junto com a interface gráfica do operador. Então, agora quando o operador fizesse um comando, um acionamento numa seletora ou numa botoeira, esse comando seria lido por um módulo, esse módulo iria jogar essa informação na rede e o módulo que fosse correspondente a essa função iria atender ao requisito do operador. É claro que isso não é algo tão simples de se construir, é uma parte de eletrônica embarcada para poder apresentar essa solução. Mas se a gente olhar de forma superficial, a construção da rede CAN não é algo tão complexo assim. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu tenho aqui num desenho, onde mostra basicamente como é construído um circuito de rede CAN. Aqui na imagem, observe que nós temos uma retroescavadeira ao fundo e nós temos alguns módulos de controle. Então imagina que aqui a gente tem um módulo de controle da transmissão, um módulo de controle dos implementos e aqui o SM do motor, por exemplo. Observe que, claro, de forma ilustrada, nós temos duas conexões aqui, uma azul e uma vermelha, chegando para cada módulo. Isso aqui é o que a gente chama do barramento CAN. É onde esses dois cabos, que nós vamos chamar o azul de CAN Low e o vermelho de CAN High, e por que desse nome eu já vou explicar em sequência, aonde esses cabos estão conectados com os módulos construindo a nossa rede. Observe que os módulos estão conectados paralelamente. Então, é uma derivação do fio CAN Low, uma derivação do fio CAN High, que vai para cada um dos módulos. E nas extremidades da rede, nós temos resistores de terminação. Isso porque, como a comunicação entre os módulos acontece através de sinais elétricos, é preciso ter esses resistores de terminação a fim de que os sinais elétricos não sejam refletidos de volta para a rede após eles transitarem dentro do circuito. Mas já que a rede se comporta através de sinais elétricos, como é que isso vai funcionar? Basicamente são bits. Nós temos a conexão CAN Low e CAN High oscilando em intensidade de sinal e os módulos conseguem ler essa oscilação e converter isso para status binário, para bit dominante e bit recessivo. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para que a gente possa conseguir identificar como os módulos enxergam essas conexões de acordo ao sinal elétrico. Então, observe que nós temos um gráfico aqui onde mostra a oscilação da rede CAN conforme o tempo. Nós temos aqui o CAN High e o CAN Low. No cabo CAN High, observe que nós temos um sinal estabilizado em 2,5 volts que pode oscilar até 3,75. Em CAN Low, nós também temos um sinal estabilizado em 2,5 volts que pode oscilar até 1,25. E observe que eles estão oscilando simultaneamente. Quando o cabo CAN High modula para 3,75, o cabo CAN Low modula para 1,25. Como é que o módulo lê isso?
Quando ambos estão em estado de equilíbrio, ou seja, quando a diferença de potencial entre os dois é zero, os dois estão com 2,5 volts em relação ao negativo, e entre eles a diferença é zero, o módulo identifica isso como um bit recessivo, um bit de estado 1. Quando eles oscilam, o CAN high para 3,75 e o CAN low para 1,25, o módulo identifica isso como um bit dominante de estado digital lógico 0. E com a oscilação desses sinais, conforme o tempo, o módulo vai entendendo a mensagem que o módulo está transmitindo para outro em função de comunicação. Se você for parar para observar, não é algo muito diferente como acontece com outras comunicações. Então, a nossa língua portuguesa tem regras de gramática, de acentuação, tudo isso para que a comunicação aconteça de forma clara entre as pessoas que estão conversando. Entre outros idiomas, a gente percebe isso, que existem regras de gramática, ortografia, acentuação, que fazem com que as pessoas consigam se compreender. A rede CAN também possui algumas regras que os módulos precisam atender em relação à estrutura desses sinais e à sequência deles, para que uma mensagem seja compreendida em sinal de prioridade e tamanho. Mas isso é apenas um detalhe em relação à comunicação. O objetivo principal aqui é você entender como funciona a comunicação dentro dos módulos, a oscilação de sinal, que é isso que faz com que eles consigam se comunicar, e a intensidade deles através da tensão que ocorre em CAN high e CAN low, ao passo que a mensagem vai transitando. Lembra que nós comentamos dos dois resistores de terminação que ficam nas extremidades da rede conectados aos cabos de CAN high e CAN low? Esses resistores eles têm uma resistência de 120 ohms. E como eles estão em paralelo, com a máquina desligada, ou seja, quando a rede não está em funcionamento, com a máquina desligada, a chave geral desligada, esses resistores em paralelo têm uma resistência equivalente de 60 ohms. Afinal de contas, se a gente fizer o cálculo de resistência equivalente de dois resistores conectados em paralelo, vai ser a multiplicação dos dois, dividido pela soma, a gente vai encontrar o valor de 60 ohms de resistência equivalente. Isso é muito importante para diagnóstico, eu vou falar isso perto do final do vídeo. Se você está gostando do vídeo, se você estava esperando por esse conteúdo, novamente eu peço, deixa o seu gostei, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ter muito mais por aqui. Vamos continuar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, num circuito elétrico de um DL421, uma máquina de perfuração da Sandvik, como os módulos de controle do equipamento vão trabalhar dentro da rede CAN. Aqui na tela, a gente tem um conector chamado XJ6, onde nós temos as conexões com o resistor de terminação da rede, que é esse aqui, o R900, e as saídas conectadas paralelamente ao resistor. Observe que nós temos o CAN high e o CAN low conectado com o CAN high e o CAN low do resistor. Então aqui é uma das extremidades da nossa rede. Lembrando, o módulo ele pode ser instalado em qualquer parte da rede. Não é porque esse módulo está numa extremidade e o outro está em outra que um é o primeiro e o outro é o último. Como se trata de uma rede, todos estando conectados, não tem prioridade em relação à posição, mas sim em relação à informação. Então veja, do módulo sairão os cabos CAN high e CAN low e obviamente eles vão seguir para uma outra conexão que a gente vai trabalhar dentro desse diagrama. Página 8, coluna 18. Nós estamos na página 9, vamos voltar aqui para a página 8. Página 8. Coluna 18 aqui em cima, observe que nós encontramos aqui as conexões que chegam no outro módulo, que é o módulo DPW00. Nós saímos de uma conexão de um módulo e viemos para outro módulo, que é um módulo de mesma característica, de mesma construção, mas com o ID diferente, porque ele trabalha outros componentes do circuito de perfuração. Então veja que chega nele aqui os cabos CAN high e CAN low e saem outros dois cabos, CAN high e CAN low, que vão seguir para outro circuito, para outro módulo. A gente vai agora na página 6, coluna 12. Aqui na página 6, coluna 12, nós encontramos as conexões que a gente estava procurando. E nós encontramos o CAN high e CAN low de outro módulo que é o SCU. Esse módulo faz parte da estrutura de controle do equipamento, que transmite os dados para outro módulo em outra comunicação serial, que a gente pode comentar em outro vídeo como é que ela funciona. Se você quer, você deixa aqui nos comentários. E a partir daí, isso chega para o painel do operador. Mas, observe que os cabos chegam aqui, CAN low e CAN high, e saem também, dando sequência à rede nos pinos 3 e 5. A gente vai agora para a página 10, coluna 12. Página 10, coluna 12, está aqui embaixo. O cabo chega novamente nas conexões CAN low e CAN high agora do módulo 02. Aquele primeiro módulo que a gente viu, onde fica o resistor de terminação, é o módulo 01. Então, a rede tem o resistor no módulo 01, vai no módulo 00 e agora
chegou no SCU, que foi o terceiro módulo que a gente viu, e agora chega no módulo 02, que é esse módulo que a gente encontrou a página. Saindo do módulo 02, a rede continua. Então, vai passar por esse cabo aqui, que chega para essa linha, que dá continuidade na página 12, coluna 12. Vamos lá. Página 12, coluna 12, a gente já encontra aqui as conexões também. Observe. CAN low e CAN high. Conecta com o módulo 04. Saindo do módulo 04, a rede continua em CAN high e CAN low, indo para a página 13, coluna 11. Página seguinte, página 13, coluna 11. Observe que nós temos aqui as conexões CAN low e CAN high e temos uma conexão com o resistor de terminação. Isso indicaria que aqui seria o limite da outra extremidade da rede que a gente começou na primeira parte da nossa análise do diagrama. Observe que aqui nós temos um opcional quando o equipamento vem com o bit changer, ou seja, quando nós temos o opcional do bit changer, nós temos outros módulos conectados e esse resistor não ficaria aí, ficaria na última parte do barramento. Mas vamos parar por aqui porque eu acredito que ficou explicada aí as conexões da rede CAN com os resistores de terminação. Bom, para fechar o nosso vídeo, eu trouxe aqui agora uma análise para diagnóstico. Na plataforma do Tinkercad, eu conectei dois resistores em paralelo, ambos de 120 ohms, para que você possa simular como você faria para dar um diagnóstico utilizando um multímetro. Então, observe aqui na tela que nessa condição, onde nós temos os dois resistores conectados no paralelo, se você conectar a ponta positiva do multímetro em CAN high e a ponta negativa do multímetro em CAN low medindo resistência, você encontrou o valor de 60 ohms. Isso quer dizer que a rede está íntegra. Os cabos nem estão interrompidos, nem estão em curto. Agora veja o que acontece quando os cabos estão em curto. Eu vou alterar o nosso circuito aqui. Vou excluir o cabo de CAN high e vou deixar a rede aberta como se o cabo estivesse interrompido. Observe que quando eu iniciar a simulação, o multímetro lê o valor de 120 ohms. Isso porque ele está conectado em apenas um dos resistores, já que o circuito está aberto. O mesmo aconteceria se o cabo estivesse partido em CAN low. Agora, vamos imaginar que nós temos um curto-circuito, ou seja, CAN high e CAN low estão em curto. Vamos ver o que aconteceria. Eu vou parar aqui mais uma vez a minha simulação, vou reconectar aqui o circuito, colocar em vermelho e vou puxar uma conexão de CAN high para CAN low, jumpear. O que é que aconteceria? Quando a gente ligasse aqui o nosso circuito iniciando a simulação, observe que a resistência aqui agora é 0 ohms. Isso porque, obviamente, o circuito está em curto. Uma das formas mais práticas de você dar diagnóstico em rede CAN é desligar totalmente o equipamento e na rede você conectar o seu multímetro medindo a resistência do circuito em CAN high e CAN low. Se você encontrar o valor de 60 ohms, o circuito está íntegro, os cabos estão íntegros, estão todos conectados. Se você encontrar o valor de 120 ohms, há um indicativo de que em alguma parte ele está interrompido. E se você encontrar o valor 0 volts, isso indica que ele está em curto-circuito. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe o seu gostei. Compartilhe esse conteúdo para que colegas possam vir para o canal e conhecer os nossos vídeos, os outros vídeos que a gente já gravou aqui, o de sinais elétricos, inclusive, que vocês gostaram bastante. E também entre na nossa comunidade para que você possa ficar por dentro dos nossos lançamentos futuros, tanto de vídeos que eu posto no YouTube, como também dos nossos cursos de elétrica, de hidráulica e de equipamentos em geral. Também você consegue interagir comigo pelo WhatsApp, que eu sempre estou acompanhando lá, beleza? Mais uma vez eu agradeço por você estar aqui junto comigo no canal e até a próxima.